Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir Mateus 25. É a parábola dos talentos. 14. Vamos lá? Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Vamos lembrar aí da palavra. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu. O que recebera 2, ganhou outros 2. Eu pulei o 17, né? Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não é? E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Amém. Senhor Jesus, seja conosco nessa manhã. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos lá em Efésios 4. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Eu quero que o irmão memorize aí a vocação. Tanto lá no 1, quando ele disse: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados para uma esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não é? Senhor Jesus. Vamos orar, ler esse 4:1.
Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, Senhor Jesus. Ninguém aprisionava Paulo. Ó Senhor, ele não se sentia preso por ninguém, mas preso no Senhor. Ó Senhor Jesus, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamado. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu peguei a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela remete à questão do final. Ele está falando ali já a proximidade do reino. Então, ele está, inclusive depois da parábola dos talentos, ele vai falar o grande julgamento. Isso significa que está na proximidade do Senhor. E o que a gente escuta hoje, a maioria dos pregadores, é que o Senhor está perto de voltar, né? Então a gente está aqui e na proximidade da volta do Senhor, ele lança três parábolas, né? Aliás, 4 parábolas. Ele vai falar da figueira, que tem a ver com Israel. Não é? Que aprendei, pois, a parábola da figueira Israel. Aí ele diz: quando já o seu ramo se renova e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É um dos sinais que a gente sabe, eles terem voltado para Israel, que eles estavam dispersos, e é um dos sinais de que o Senhor está perto de voltar, porque Israel voltou a ser uma cidade, Jerusalém voltou a ser o centro do cuidado de Deus, comunidade do corpo. Então, um dos sinais era a parábola da figueira. E a gente já sabe que a figueira tem a ver com Israel e que isso já aconteceu em 1948, quando foi a promoção quebrou-se. Ele disse que a mulher dele comprou quando na queima, como é? Foi uma liquidação. Amém. Então, a parábola do servo bom e servo mau, que existem servos, e aí tem a questão da vocação, que foram chamados, e tem servo que não vai estar cuidando. Por isso que vai ter a parábola das 10 virgens, que tem irmão que não gosta muito que fale, e a parábola dos talentos, certo? As das 10 virgens tem a ver exatamente com o Espírito. Nós somos as noivas, nós somos as virgens porque nós só temos um marido, não é? Nós só temos uma esperança, nós só temos um espírito. E aí ele vai falar de que a noiva, ela espera, ela tem uma candeia e a luz, nós somos a luz hoje, e essa luz, ela fica acesa se tivermos com o Espírito, não é? Porque o Espírito é o óleo, e a preocupação das virgens é estar com óleo suficiente para quando, se o Senhor não voltar no período em que a gente está aqui, a gente adormecer, mas que a gente tenha óleo na vasilha para a volta do Senhor. E aí é o Espírito. E a gente sabe que a gente se enche com o Espírito proclamando, falando. Se encher é se esvaziar, na verdade, né? Se encher é entregar aquilo que a gente recebeu. Não é buscar bênção, é ser abençoador. Porque a gente já recebeu óleo, a gente tem óleo. Todos nós recebemos óleo. Por isso que Efésios vai dizer
que a gente tem que entender qual é a nossa vocação. Ele ora ao Senhor, ele roga, para que o crente ele entenda qual é, porque ele foi chamado. Qual é a vocação do seu chamado. Ele tem que se entender por que ele está aqui. E por que ele foi recrutado. Porque se ele não entender, ele vai viver como os crentes de hoje, buscando bênção, buscando conquistar esse mundo. E ele vai dizer que existe uma parábola dos talentos, logo depois da parábola de encher-se do Espírito. Ele vai dizer que o servo bom, ele diz aqui, pois será como um homem que ausentando-se, que esse homem é Jesus, ele se ausentou, e ele confiou os seus bens. Quais os bens do Senhor que ele nos confiou? A igreja, corpo de Cristo. Partimos aqui a unidade, a visão de que somos parte de um corpo. Se a gente não entender a vocação, a gente não vai entender os dons que o Senhor nos deu. Já recebemos o Espírito, todos nós temos o Espírito. Mas qual é o problema nosso, das virgens? É que a gente pode arrumar outro Senhor, deixar de ser virgem. A gente é virgem quando a gente está se preparando para um Senhor, para essa vinda desse Senhor. Agora, se a gente estiver se relacionando com outras coisas, a gente está deixando de ser virgem, porque a nossa esperança não é o Senhor. As virgens têm uma esperança de um noivo, e a gente pode estar aqui, tendo esperança nessa terra. Por isso que a visão da noiva é uma visão concentrada, é uma visão de que esse Espírito não pode nos... Ele vai dizer que em Efésios que é um só Espírito, não tem outro Espírito. Não é? É um só Espírito. E às vezes a gente está com outro Espírito. Nossa esperança está no Senhor. Ele está para voltar, recebemos esse Espírito, está em nós. Mas precisa estar cheio. E como é que eu estou cheio? Vou repetir. Proclamando, falando o Senhor para as pessoas. Não é? Quando eu falo do Senhor, eu estou me enchendo do Espírito. Eu me exponho diante das pessoas. Quando eu falo do Senhor, eu estou promovendo esse Senhor. Esse Espírito, ele vai nos encher, tá certo? Mas nos talentos, o Senhor diz que deu dons a gente. E todos têm dons. Ninguém pode dizer aqui que, uma vez que recebeu o Espírito, ele diz que ele deu dons aos homens. A gente precisa entender que Efésios 4 vai dizer que ele orava para que a gente entenda qual é a nossa vocação. Qual foi os dons que o Senhor lhe deu. Ora ao Senhor para que você entenda, para que você foi chamado. Entenda qual a sua vocação é ser vocacionado. Quer dizer, chamado para aquele serviço. E aí os dons é essa visão de que, uma vez recebido, eu posso dar alguma coisa. Nós não somos pobres. Você recebeu um talento, e um talento, a gente fez outro dia a medida aí, era considerado valor em ouro. Muito valor. E o Senhor deu esse talento para nós, para que ninguém possa dizer que não tem o que dar. Nós temos o que dar.
porque nós recebemos um Espírito, e esse Espírito, ele é pleno. Então, a uma ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Aí ele dá segundo a sua própria capacidade. Puxa, bacana isso. É porque o Senhor avalia, nos avalia. Paulo dizia que ele era o menor, mas ele tinha muitos dons, não é? E ele se sentia pequeno. A vocação é pelo chamado. O Senhor nos chama, um exemplo de Pedro. Nós somos chamados hoje de quê? Quem nós somos? Qual o papel que nós cumprimos? Nós somos chamados de quê hoje? Cristãos. Geralmente as pessoas dão nome aos filhos para diferenciar do outro, né? Botam, João, você vai se chamar Pedro. E vai quase como um numeral, mas para separar. Mas o Senhor, quando ele diz que a gente desse o nome, era segundo a sua capacidade do dom. Então, na vida da igreja, ele deu dons para a edificação do corpo, e a gente vai encontrar irmãos com dons que outros não têm. Mas se eu não entendo a minha vocação, eu fico querendo o dom do outro. E me sinto muitas vezes mal, porque eu não sei ser como o outro é. Porque eu não entendi qual foi o meu chamado. Embora eu tenha o Espírito, mas eu posso não entender, não me identificar na vocação pela qual o Senhor me chamou. Eu posso estar querendo fazer algo que não esteja dentro da minha vocação. E o irmão diz, às vezes a gente quer ser abacate e a gente é uma laranjeira. Aí eu acho o abacate interessante, aí eu quero dar abacate. E vou viver uma vida frustrada porque eu não consigo dar abacate. Porque eu sou laranjeira. A plenitude que o Senhor fala não é a quantidade de dons que ele dá. Não é os 5 talentos, ele é mais pleno do que o que tem 1 talento. Não. A plenitude que ele fala é eu entender a minha vocação. E naquilo que ele me deu, eu usar plenamente. Eu entendo quem eu sou e procuro executar aquilo para o qual o Senhor me chamou com os dons que ele me deu. Isso vai me fazer pleno. Vai me fazer realizado para o propósito. Irmãos, temos que ter cuidado com essa ideia de querer fazer o que o outro disse que é para ser feito, quando não é o seu chamado. Quando você pode estar dentro da sua vocação, do seu chamado, cooperando com a vocação do outro naquele seu chamado. Necessariamente não fazendo o que o outro está fazendo, mas cooperando com o outro. Por isso que o Senhor vai dizer lá em Corinto, Paulo, né? Que um é olho, outro é ouvido, outro é boca, outro... Cada um foi chamado para cumprir o seu papel no todo. Se a gente não entender isso, a gente não só atrapalha, como a gente se acha merecedor. E entra naquele agrupamento de mérito. Eu tenho um mérito, porque eu estou realizando o que os irmãos determinaram. Eu estava conversando, e a gente desfrutou sexta-feira, e
nós tendemos a seguir o grupo e a sociedade, ela segue o grupo. Por isso que o Senhor diz que se a gente se conformar com o presente século, a gente vai andar de acordo com o século. Tem muitos irmãos, eles com o conhecimento da contemporaneidade, ele consegue dizer a você o que é que está vendo e você se identificar nesse panorama, para poder sair, porque você está envolvido, e nesse envolvimento você cauteriza, você não se entende, você não sabe o que é que você está fazendo. Você aceita o que a maioria faz. Aí eu vi um experimento de um Solomon Asch, um desses psicólogos aí, e era muito interessante. Ele fazia o teste num elevador. E ele pegava 4 atores para entrar nesse elevador, e tinha uma pessoa que ia no elevador sem saber de nada. Aí ele entra no elevador e estava assim de frente. Aí quando entrava os outros 4 pessoas, entrava no elevador e ficava olhando para frente assim, ó. E o cara que estava aqui em pé, olhando para cá, né? Aí todo mundo entrava e ficava assim, ó. Aí ele que estava aqui, via todo mundo olhando para cá, aí ele devagarinho, ele ficava na posição que todo mundo estava. Aí ele fez o teste com todo mundo olhando para cá. Tá aqui, a porta abriu, o cara estava dentro do elevador, outra pessoa dentro do elevador. Entrou no elevador, ficou assim, que geralmente fica assim, né? Aí quando as 3 pessoas vinham, aí ficava assim. Aí o cara que estava assim, ele olhava, devagarinho ele ficava na mesma posição. Fez o teste. Ele pegou, vou desenrolar aqui, uns palitos do mesmo tamanho, um maior do que o outro, só tinha um do mesmo tamanho, 6 pessoas numa mesa, e era um teste tipo psicotécnico, para ver se as pessoas eram aprovadas. E aí todos 6 lá, só o quinto, um deles não sabia o que é que estava sendo o experimento. Então eles botavam os palitos iguais e outros diferentes do tamanho. E era para as pessoas dizerem qual era o palito que era do mesmo tamanho daquele lá. E a diferença era enorme, não era pequena para você se confundir. A diferença do palito igual ao outro, para o maior, era a diferença grande. Todo mundo respondeu tipo o B, quando o palito certo era o A. O cara na primeira, o cara que não estava sabendo, todo mundo respondeu o B. Aí ele olhou assim, ele demorou a responder, né? Isso várias pessoas, viu? Ele logo no começo demorou a responder, mas ainda disse que era o A que estava certo. Mas na segunda do palito que foi passar, quando todo mundo disse a letra C, quando era a B correta, ele olhou todo mundo, aí disse, é a C. Ele foi com o grupo. E aí, isso com várias pessoas, a gente tende a seguir a multidão. Tá certo? Por isso que quando eu entendo a minha vocação, eu não sigo a multidão. A gente foi chamado para quê? Ser luz para a multidão. Ser luz para a multidão, não queira ou não queira, você vai de encontro aos outros. Você tem que depender do Senhor para ir de encontro à multidão. Você tem que resistir ao erro. Você tem que reagir de acordo com aquilo que você está vendo como verdade. Porque nós temos uma verdade. E essa verdade, ela precisa... Você pode até dizer assim, eu compreendo que você está seguindo a multidão. Mas o correto é isso aqui. Eu tenho, porque a gente tende a seguir a multidão. E a gente tende a seguir pessoas e não o Senhor. E muitas vezes essa pessoa lhe trouxe o Senhor.
E aí eu disse aos meninos uma coisa interessante, que o Watchman Nee e o Witness Lee dizia que enquanto o Watchman Nee, e na percepção dele, estivesse, de Witness Lee, na percepção dele, o Watchman Nee estivesse seguindo o Senhor, ele estaria naquele ministério. Mas, se ele visse que se desviou, ele precisaria ter coragem de se desprender desse alinhamento. E é isso que a gente precisa ter em nossa consciência. A gente precisa ter o Senhor como fundamento e fé, para ser luz. E o Senhor não nos chamou, irmãos, para ser luz nas reuniões. Não é engraçado? Aqui é uma luz só. É o candeeiro. A gente é uma luz só. Eu não sou para ser mais luz do que nenhum aqui. A nossa luz é igual. Porque nós estamos juntos. Não existe um irmão fluorescente e o outro incandescente. É. A gente é tudo, ele diz, é o candeeiro, é uma luz só, quando estamos juntos. Está em nós. E quando é que eu sou luz para o mundo? Fora do... Ora aí, orando, bota aí Paulo e Barnabé. Para sair. Sair do grupo. Ele está no grupo. Só que ele está sendo luz onde quer que ele vá. Por isso que a proposta, e a gente sempre procurou preservar os irmãos, como se a gente não tivesse a vida e não confiasse na vida e não passasse a fé como estrutura dessa vida. Não, vamos manter os irmãos aqui junto, porque é perigoso eles estarem em algum canto que não seja aqui, porque o mundo está um pecado. A gente precisa entender que a gente está sendo preparado para o mundo. A gente está sendo qualificado para o mundo. A gente não veio aqui para receber palavra, para virar uma expectativa, esperando um milagre na nossa vida. Eu estou esperando um milagre, que o Senhor me transforme. Quem assistiu um filme que mostra, o cara diz, eu quero ir para tal canto, eu quero ser isso aqui. E ele já apareceu já velho, porque ele queria ser rico, e para ele ser rico tinha que passar por um processo. Mas aí quando ele chega a estar rico, ele já tinha perdido a família. Como é? Clique, o nome do filme. O Clique, esse filme Clique é interessante, porque vai mostrar, esse filme vai mostrar que a gente hoje, a gente quer o milagre, mas não quer o processo. Não quer o processo. A gente não quer ser levado a alcançar aquilo. A gente quer que aconteça um milagre na vida da gente para aquilo acontecer. Quando na verdade o milagre que a gente diz é receber o Espírito de Deus. O maior milagre é uma alma ser transformada. E ela começa a ser transformada à medida que ela recebe o Espírito. Aí começou o processo. Mas se tu me disser qualquer coisa que vou te agredir, que vai atingir esse processo, eu começo a lhe rejeitar, embora tenha vindo do Espírito. Porque a gente quer um milagre para eu ser transformado sem eu ter relacionamento nenhum com ninguém. A gente não entende que as diferenças nossas é que nos edifica.
Nossas diferenças é para o nosso crescimento. O que a gente sofre hoje, ou a gente entende que é o Senhor trabalhando em nós para nos aperfeiçoar, ou eu vou rejeitar a fé que entrou em mim. O Espírito entrou em nós para fazer um milagre diário na nossa vida, de aceitarmos as condições que o Senhor tem nos dado. Mas infelizmente, a gente está achando que o processo tem que ser um milagre. Um milagre, o processo não, a mudança, a nova vida, tem que ser um milagre instantâneo, e não um milagre do processo. Irmãos, quando o povo saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito. Por que eles foram para lá? Eu nunca tinha tocado nisso. Deus mandou José antes, preparou o lugar para abençoar o povo de Israel por um processo que ele ia passar. O Senhor colocou o povo de Israel. Irmãos, o trabalho nosso pode ser considerado o Egito. Tá certo? Mas é aquilo que o Senhor nos deu para nos abençoar. Aquilo que o Senhor tem nos dado para nos abençoar. Mas como o povo de Israel, a gente pode estar achando que a bênção é melhor do que Deus. E eu começo a me agarrar e me escravizar. O povo foi escravizado na bênção. A gente começa a ser escravo da bênção. Porque a gente quer entrar naquele processo de milagre repentino. Não milagre trabalhado em nós. A gente quer ser abençoado não através de um processo de edificação, de plenitude, de entender as diferenças, de relacionamento, porque todo processo precisa de relacionamento. Então, muitas vezes eu estou pedindo a Deus um milagre para transformar a minha esposa. E não entendo que o Senhor colocou para que eu passe pelo processo de ser aperfeiçoado. Eu estou passando pelo processo. Mas eu não quero aceitar o processo. Eu quero um milagre de Jesus na vida dela. Quando o Senhor diz, seja o Cristo para ela. Ser o Cristo, meu irmão. Não é fácil ser o Cristo. Levar Cristo para o outro, não é levar Jesus. Levar Jesus é aquela salvação que você quer resgatar e transformar o outro para ser salvo. Me livrar dos meus problemas. Meu cônjuge é meu problema. Oh, teu cônjuge é teu problema? Então eu quero um milagre para me tirar do problema. Eu quero sair do processo. Eu quero sair do trabalhar de Deus na minha vida. Eu não entendo que esse processo é que vai me qualificar para o Senhor. Porque Ele vai me dar a vocação para eu ser aquele irmão que já passou por várias circunstâncias. Pronto. Preparas-me uma mesa. Você é preparado para a mesa. Não é uma mesa que o Senhor botou para você desfrutar com seus inimigos. Eu tenho uma mesa. Não, você é o fruto da mesa. Você é o sacrifício, você é o cordeiro
que os outros precisam comer. Os seus inimigos precisam comer. Você não é aquele que vai desfrutar com os outros, vai dar a mesa para os inimigos. Como, está vendo? O Senhor prepara uma mesa diante dos meus inimigos. O Senhor está dizendo que você é o cordeiro que vai ser o alimento para aquele povo naquele momento. Você é o prato principal. Você precisa ser moído. Palavra difícil, né? Mas é para isso que o Senhor nos chamou. Batia na pedra, saía água. Eles viram milagre o tempo todo. Milagre foi alguma coisa na vida deles? Houve alguma transformação com milagre? Não tem transformação com milagre, rapaz. E a gente fica buscando milagre. Transformação se dá no processo. No processo. A gente não quer, e hoje a sociedade, esse mundo, esse século, tudo é resposta rápido. Pesquisa aí, peraí. Faz um resumo aí, peraí. Google. Doutor Google. Resolve todo problema. Respostas rápidas, não respostas longas, por favor. Mais de 5 parágrafos. Não bote muita letra não, tem que ser um quadradinho daquele e olhe. E tem que ser rápido. Porque a gente não está para ser trabalhado, a gente não quer ser trabalhado. E o Senhor, quando disse que ia entrar em Canaã, disse: agora o negócio vai pegar. Os problemas vão começar agora, porque antes vocês estavam só no milagre. Agora o processo vai começar. Irmãos, a gente já tem a Canaã. Embora haja uma promessa do pleno desfrute, o Senhor vai dizer que os talentos, se eu enterro o talento, se eu pego o talento, o dom que o Senhor me deu, e eu coloco na terra, significa o quê? Que eu estou botando um talento no mundo. Que eu estou achando que esse mundo é que vai me dar o pleno desfrute. Eu estou investindo nesse mundo. Estou investindo nesse mundo. Estou enterrando meus talentos. Estou achando que esse mundo pode me dar alguma coisa. Quando na verdade o Senhor nos chama para que eu pegue o talento dele, pegue aquilo que ele me deu, e ele já nos deu, e eu seja servo do Senhor. São duas figuras na volta do Senhor, que ele vai nos julgar. É a quantidade de espírito que eu tenho. E se eu estou sendo servo do Senhor, não. Eu estou aqui para quê? Para ser servido? Ou eu estou aqui para ser agente do processo? A gente precisa acordar. Porque a gente está meio que descansado. Meio descansado com relação à vida. Porque muitas vezes, quando os irmãos botam que temos que fazer um avanço evangelístico para poder a igreja funcionar. Temos que fazer uma obra para que isso aqui venha a crescer a vida da igreja. Isso é um desvio, irmão. Isso é uma forma de lhe desviar para que você foi chamado. Você foi chamado para ser um exemplo onde quer que você esteja. Complementar é o grupo. A igreja como um todo, eu não tenho condição de suprir as pessoas como um todo. Eu posso trazê-los para a reunião para ser suprido pela igreja.
Eu tenho que entender que eu sozinho eu não vou cumprir o papel do Senhor. Mas com a igreja eu vou cumprir. Porque precisa de cada um. Mas eu sendo exemplo onde quer que eu esteja. Não é só quando eu estou com o grupo. O grupo é para que a pessoa seja plena. Porque o Senhor colocou na igreja cada um com os dons para a edificação do corpo. Eu preciso trazer os irmãos, aqueles ainda que não reconhecem-se de Cristo, para ter a igreja como fundamento de fé, ter o corpo de Cristo como sua edificação. Por isso que eu tenho que ser um papel, aonde quer que eu esteja, para o cumprimento do corpo. Cristo como centro. Muitas vezes a gente está invertendo os papéis, e a gente está se acomodando como se eu trabalho no mundo, eu tenho um mundo secular. Não, amigo. O seu trabalho tem que ser a bênção. É aquilo que o Senhor te deu para que você seja um exemplo naquele lugar. Se o Senhor te chama para qualquer canto, as circunstâncias lhe surgem. Para você ser luz para as pessoas, eu não posso escolher grupo. Eu tenho que ser chamado para ser luz naquilo que Deus está lhe dando a oportunidade de ser. Porque às vezes eu estou escolhendo ser luz em um canto e no outro. Não, eu quero ser luz aqui. E o Senhor te trazendo para um canto, te mostrando esse canto, favorecendo esse canto, dando toda a condição para cá. E eu disse, não, isso aqui eu posso cair. Não, o Senhor diz que dá o dom segundo a capacidade de cada um. Ele lhe habilita. Se ele lhe levar para um determinado lugar, ele vai lhe dar condição para tal. Porque é ele. Por isso que ele dizia assim, vá, não leve nada. Não precisa levar alforje, não precisa dizer aos caras, vá. Porque quem lhe supre sou eu, rapaz. Não precisa estar carregando como se lá eu não fosse lhe dar. Eu só lhe dou aqui. Não sai de Jerusalém não, porque se você sair, você não vai ser abençoado não. Eu tenho que ir lá e voltar para Jerusalém para pegar. Não, ele lhe supre. Porque a gente precisa entender, a gente precisa absorver, para que eu fui chamado. Dentro de Cristo hoje, como cristãos, que relevância eu tenho lá na empresa que eu participo? Que relevância, o que é que a pessoa vê de Cristo de mim na empresa? Na minha casa, o que é que as pessoas veem de Cristo? Mas eu estou querendo ver Cristo aqui. Na escola, como é que as pessoas lhe veem? Você está de conformidade com o mundo? Ou você é um exemplo na escola? Mesmo convivendo com essa iniquidade que existe hoje. Eu posso ser chamado de cristão? Eu posso ser chamado de filho de Jesus? Qual a demonstração que eu dou? Meu vizinho pensa o que de mim? Aquele cara chato? O que é que o vizinho pensa de mim? Ele me vê com amor? Me vê como separado? Olha, vocês são pecadores, vocês. Ou sou aquele que entende a condição e quer ajudá-los para sair daquela condição? Porque muitas vezes a gente está sendo exclusivistas. A gente acha que ali naquela casa, naquele bairro ali, a luz está na sua casa e todo mundo está em trevas. A luz da gente só vai estar boa se estiver iluminando a casa do vizinho. Porque a gente não veio, a gente não está aqui para receber bênção. A gente já recebeu a bênção. A gente está aqui para ter convicção que a gente pode abençoar.
A gente pode abençoar. Vamos pegar Eclesiastes 11, irmãos, para ver uma coisa. Para a gente encerrar. Eclesiastes. Provérbio, Eclesiastes. Eclesiastes 11. Ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, nunca colherá. Certo? Assim como tu sabes qual o caminho do vento, não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fazem todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ele está dizendo aqui, lança o pão. E a semeadura, irmãos, Paulo diz em Gálatas que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. A gente não tem muita noção do que é semear e colher, porque a gente não está vivendo na época da plantação. Porque eles, quando colhiam vamos dizer, o café, aquele café tinha uma história. Porque teve um processo no café. Ele semeou e teve um processo para poder ele colher. Hoje a gente quer ir no supermercado e pegar o café e dizer, eu quero sem cafeína, eu começo a escolher o café, porque eu quero ganhar dinheiro para poder viver como eu quero viver. Eu quero que minha mulher seja do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito que deve ser. E não aceito o processo que Deus me deu para ser qualificado para Ele. Porque hoje a gente não tem história. A gente quer o resultado. Aquilo que eu semear, eu vou colher. O que é que a gente está semeando, irmão? Agora, sabe o que ele está dizendo? É que eu não vou semear o que me sobeja, que sobra. Eu tenho que semear o pão. Jesus disse que ele era o pão da vida. Ele dava a vida, que é o pão que a gente comeu hoje, por nós. O que é que ele quer que a gente dê, irmãos? Ele quer que a gente semeie a nossa própria vida. Ele quer que a gente dê a vida. Mas a gente quer dar o que sobeja. E quando não sobeja, a gente não dá. Aí a gente não tem a obrigação. Não é assim? Que a gente pensa que, de vez eu guardar o que sobeja e dar o que é essencial, que esse era o ideal, porque quando eu der o que é essencial, eu vou colher. Por isso que ele disse que joga o pão, porque depois tu vai colher. Ele diz aqui que a gente vai... Cadê? Eclesiastes 11. Ele diz que a gente precisa, não sabe... Ele diz assim, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão. Primeiro aspecto é semear. Depois é o quê?
Trabalhar. Não é só semear. O cara semeia e deixa a semente lá. Ele diz que eu tenho que semear e depois não repouses a mão. Eu preciso dar e cuidar. Eu preciso trabalhar. Ele não diz que eu dou e vou descansar. Vou semear, até mais fácil semear, né? O cara cava um buraquinho, sai jogando e depois vai dormir. Olha aquilo que entendendo. Né? O cara, ali depois de semear, ele precisa trabalhar tudinho. A terra, aguar, tá. E depois de trabalhar, o que é que a gente precisa? Perseverar. Processo, gente. Processo. Isso é que faz a diferença. A gente está aqui, ó. Eu estava dizendo a Vera, irmã, quanto mais a gente orar para vir gente para cá, mais problema a gente vai trazer. Tu quer uma casa arrumada? Tira o povo de dentro. Porque se tiver gente dentro de casa, tem problema, velho. A casa vai estar desarrumada. Uma banana. Você vê uma casca de banana, você vê um processo. Mas se você vê a banana lá inteira, não tem processo. A banana mostra o poder de Deus. A casa arrumada mostra o poder de Deus. Mas é a glória de Deus. Está na casca vazia. Está na casa desarrumada. Ali está a glória de Deus. Porque é a manifestação do poder. A gente é para ter as coisas para os outros. Isso aqui é para estar cheio de gente, mas cheio de gente gera o quê? Relacionamento, problema. As diferenças vai nos edificar, irmãos. Se a gente tiver medo de ter problema, Deus não traz ninguém para cá. Toda vez que a gente cria, Nery vem com alguma coisa, aí você fala, isso vai gerar problema. Ou não é assim, irmão? Vamos ser sinceros. A gente não quer ter problema. Mas qual o relacionamento que não tem problema? Olha aí o trabalho que dá. O tempo todo. Não dá uma folguinha. Dá folga. Se não tiver quem ajude. Prazer de servir. Prazer do processo. Se a gente amar o processo, não tem mais medo. Porque o amor lança fora o medo. E muitas vezes, quando a gente traz qualquer coisa, vem o medo do processo, do relacionamento, do problema. O que é que acontece com a gente? A gente quer passar a vida sem ter problema nenhum. Não casa. Tem gente aí que não quer casar. Por quê? Não ter problema. Porque se casar, meu amigo, vai ter problema. E a gente quer ter uma mulher que não dê problema. Não, diminui muito. Paulo dizia, rapaz, eu não quero que você arrume problema. Porque se você casar, vai ter problema. Você vai entrar no processo. Agora, uma coisa eu lhe digo, velho. Você vai ser aperfeiçoado. Você vai ser aperfeiçoado. Vai reclamar muito, mas vai ser aperfeiçoado. Isso é que o Senhor quer. Isso é o que o Senhor quer de nós. É uma vida plena, cheia de processo. Amém? Senão já são meio-dia, né? Senão ninguém desfruta. Amém, irmãos? Oi. Aí vem um resultado, que talvez nem venha. Não venha, ele não garante que vai ter a colheita. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você não plantar, não vai ter colheita. Agora, se você plantar, corre o risco de ter colheita. Exatamente. É porque a gente quer o resultado, gente. Olha, toda vez, quer que Satanás quer desviar a gente do processo. Ele
quer que a gente se preocupe fique em expectativa e não convicção. Se eu vivo uma expectativa de que vou ser transformado, eu vou ser transformado nunca, porque eu fico esperando para amanhã, amanhã, amanhã. Eu tenho que ter convicção hoje do que entrou e está fazendo e já fez. Eu só preciso tomar posse, aceitar, ter convicção de quem eu sou, para que vi e para onde vou. Simples, irmão. Mas a gente complica ainda, querendo correr do processo. Quando o Senhor disse que estava quando ele estivesse perto de vir, o pessoal estava se dando em casamento. Quer se dar em casamento? O irmão disse que chegou o cara e disse: irmão, eu queria marcar aí o meu casamento, que já faz 2 anos que eu estou com a menina, com a irmã, e queria fazer o casamento. Eu disse: que casamento? Eu disse: não, porque eu estou... Irmão, você já casou desde o dia em que você se uniu com ela. No dia que você se uniu com ela, você casou. Agora se vive uma ideia de que eu preciso experimentar para ver se dá certo. Perde a visão da promessa, perde o sabor da primazia de dizer assim: vou me dedicar para que isso aconteça. Eu quero, se der certo, é o caso. Se não der certo, eu já estou separado. E a lei brasileira já diz que você juntou, se dançou. Teve filho, ainda mais. Pronto. Mas a gente ainda está querendo experimentar para ver se dá certo. Essa é a veia contrária. Esse é o Senhor quer avançar em nós, para a gente entender aquilo que Ele estabeleceu para cada um. Amém? Jesus é o Senhor.